Olá, eu sou a doutora Raquel Cimbalista, sou mãe, pediatra e esse é o nosso Quarta Ped 20, nosso canal aí de comunicação, um momento de bate-papo, de troca de experiência, de tirar dúvida, de aprendizado sobre o universo da maternidade. É nosso cantinho gostoso aí de toda quarta-feira, estamos começando com mais uma edição. Essa semana, na verdade esse mês de janeiro, coincidentemente eu estava pensando nos temas, me programando para os posts, os temas de vídeo que a gente ia fazer durante o mês de janeiro e nos próximos meses. E pensei em depressão pós-parto, porque é um assunto que né, são pacientes que estão começando a vir muito mais para o meu consultório. São pacientes que estão, não sei se porque está aumentando realmente a incidência ou porque as pessoas estão prestando mais atenção e buscando atendimento. E aí eu resolvi fazer uma entrevista com um especialista, com um psiquiatra sobre depressão pós-parto e coincidentemente programando as publicações, eu olhei, oi gente, tô vendo que tem gente nova aqui, sejam bem-vindas. E aí, coincidentemente vi que esse mês de janeiro, eu não tinha lembrado, mas foi uma coincidência realmente, ele é destinado ao cuidado com a saúde mental. Se chama Janeiro Branco. Janeiro Branco, destinado aos cuidados ou atenção com a saúde mental. Eu falei, gente, olha, calhou perfeitamente, a coincidência boa. E são assuntos normalmente mais pesados, que muita gente não gosta de tocar, de falar. A gente quer falar geralmente só coisas mais alegres, né? Evitar as doenças mais escabrosas, mas são coisas assim que a gente precisa falar. Porque falando a gente aprende, falando a gente consegue identificar os sintomas e falando a gente consegue procurar ajuda e procurar o tratamento correto e dessa forma melhorar a nossa qualidade de vida. A gente tem mania, principalmente os médicos que não são psiquiatras, a cuidar mais das doenças orgânicas e esquecer da mente. Então temos que cuidar da nossa mente, principalmente quando a gente está no nosso momento mais sublime da vida, que é a gestação. Então, até antes mesmo de gestar, a gente deve estar preparada para isso, deve se preparar, não só fisicamente. Muita gente que quer engravidar começa, vou perder peso, vou fazer uma dieta para ficar bem antes de engordar de novo na gestação. E esquece de cuidar, da parte mental, da saúde mental, que é tão importante. E a gente viu na entrevista com o Dr. Diogo que esse cuidado com a saúde mental, ele passa também pelo cuidado consigo mesma, pelo cuidado com a alimentação, pelo cuidado com atividade física, atividades prazerosas e também uma manutenção de uma rede de apoio, de pedir ajuda, de contar com a ajuda de familiares, de amigos, de pessoas... a Andréia falando aqui, saúde mental é fundamental. Quem for querendo fazer perguntas, tá? Sobre esse tema, sobre qualquer outro, bem-vindas, podem fazer à vontade aí o que quiserem perguntar. E coincidentemente também, nesse janeiro branco de saúde mental, além da depressão pós-parto, acabaram acontecendo alguns eventos com familiares e pessoas próximas a mim, até que eu considero minha segunda família, e surgiram perguntas nessa família, questionamentos com relação a que faz parte também, não deixa de ser, da saúde mental, com relação ao luto infantil. E foram várias coincidências nesse mês. Eu estava olhando o feed da Sociedade Brasileira de Pediatria no Insta e eles postaram justamente uma matéria sobre o luto infantil. As pessoas têm muita dúvida e me questionaram isso. Um ente querido nosso, enfim, faleceu. E o que a gente faz com as crianças da família? Isso gera muita dúvida. Eu tenho inclusive, infelizmente, no consultório,
uma paciente que tem que 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, perdeu a mãe. Ela tinha 3 aninhos de idade na ocasião. Então, assim, são perdas muito grandes e significativas e às vezes o adulto não sabe como lidar com a criança. Ah, conto, não conto? Se conto, como é que eu vou contar? Vou dizer que viajou, vou dizer que virou estrelinha, vou dizer que, né, que saiu de férias e vai voltar. A gente conta uma mentira, ou então a gente vai, amiga, vão lá. E como é que a gente faz? Então, nessa situação, tinha uma menininha de quase 5 anos e a família estava se questionando o que é que fazia com ela. Não existe uma receita de bolo para isso. Em saúde mental, o mais importante quando a gente fala de depressão, de luto, de tudo que envolve nossa saúde mental, é você sentir qual é a percepção do outro diante daquela situação. A mesma coisa serve para a criança. Então, normalmente, uma criança muito pequenininha, um neném, até 2, 3 anos de idade, eles não vão ter uma concepção ou um conceito de morte como a gente imagina. Eles não têm esse conceito de que a morte, ela é, como é que se diz? Ela é irreversível. Eles acham que é um sono, que aquela pessoa pode acordar a qualquer momento, ou que é uma viagem que aquela pessoa pode retornar. Eles não conseguem perceber o conceito real da morte, que aquela pessoa ou aquele animal de estimação, por exemplo, não vai retornar nunca mais. Então a abordagem é um pouco diferente. Você não precisa dar um choque de realidade nessa criança. Você pode simplesmente manter o lúdico dela, não mentindo, dizendo que vai voltar, mas dizendo que, né, que dormia um sono profundo, e contar uma história mais lúdica, e com o tempo essa criança vai absorvendo. Essas crianças muito pequenas, não adianta levar para velório, né? Ou também, se quiser levar, não faz muita diferença, porque elas não vão guardar isso na memória. Então, não tem um problema maior. As crianças entre 3 e 5 anos, 3 e 6 anos, elas começam a elaborar essa coisa do luto, no sentido de saber e começar a entender que essa pessoa não volta mais, ou que esse animal de estimação não volta mais. Mas elas não têm ainda um conceito muito... Elas estão ainda passando do concreto para o abstrato na vida. Então, às vezes, esse conceito mais abstrato de o que acontece com aquela pessoa, com aquele animalzinho de estimação, eles não conseguem perceber. Mas eles conseguem, sim, começar a notar a tristeza dos familiares ao redor, os olhos vermelhos de chorar, a falta de apetite ou a letargia, a tristeza realmente das pessoas que estão em volta. E elas ficam muito, às vezes, isoladas do restante da família e começam uma coisa ruim, se sentir culpadas. Elas podem ter o sentimento de culpa, de que alguma coisa que ela fez foi que provocou aquele desfecho. Então, principalmente se forem pessoas mais próximas, uma mãe, o pai, um irmão, um coleguinha, um tio, uma tia, elas começam a ver que, por conta desse isolamento que o adulto faz com a criança, porque não quer que a criança sofra, ela começa a achar que a culpa foi dela. Então, cuidado com isso. Coloque a criança dentro desse contexto. Às vezes a gente está tão ferido, tão chateado, tão triste, que a gente não quer passar isso para a criança. A gente tem aquela ideia assim, eu não quero que ela sofra como eu estou sofrendo. Só que você pode até gerar um sofrimento maior se você mentir para a criança perder a confiança, ou se você isolar essa criança que está percebendo que as pessoas ao redor já estão tristes, estão diferentes. A criança sente a energia da casa, a energia do lugar, o jeito que você fala no telefone, a forma que você fala, que os adultos falam entre si. Então o ideal é dizer a verdade mesmo. Olha, a tia, né, o tio morreu de tal coisa, né? Não precisa contar detalhes, né? E não fale muito, deixe que a criança pergunte, porque você vai se surpreender com as crianças. Elas conseguem absorver essas informações de forma muito mais simples, muito mais prática às vezes, né? Muito mais tranquila. E essas crianças que já começam a ter alguma percepção, você pode se achar, né? Achar também uma decisão da família,
levar assim ao velório para dar um fechamento àquele processo, ou deixar em casa, não, você fica aqui desde que tem alguém, né, legal para ficar com ela, que não fique alimentando ali essa dor. E também, se a decisão for de ir ou levar ao velório, que tenha um adulto com um equilíbrio emocional, né, que consiga naquele momento ficar com essa criança, respondendo as perguntas que a criança vai fazer, porque criança não é igual a gente que se comporta, fica calmo na medida do possível, né, abraça as pessoas, fala baixo. Não, a criança vai se comportar como ela sempre se comporta, perguntando, questionando o porquê disso, o porquê aquilo, perguntas que eu já vi assim, no momento de dor, mas chega a ser até engraçado às vezes. A criança olha para o corpo ali no caixão e fica meio confusa, olha assim, ai, quando é que ele vai acordar, ou ela vai acordar? Ou quando está no momento de enterrar, ela não vai sentir, não vai ficar com medo. Então eles ainda não absorveram completamente a ideia que a morte é irreversível, é inexorável. E é um processo de aprendizado. Crianças mais velhas, de 7, 8 anos em diante, elas já conseguem realmente ter uma percepção da morte como algo já definitivo. Às vezes até aquelas que têm animais de estimação em casa, que faleceram, animais de estimação que elas convivem na casa da avó, na casa do avô, na casa do amigo, que faleceram, porque tem uma vida mais curta, né, normalmente, do que a nossa, ela percebe que aquele ser não retorna mais. Então é uma forma também de aprendizado para aquela criança, e você tanto pode levá-la, é sempre um questionamento de, eu devo levar ao velório, não devo levar ao velório. E a orientação que a gente dá, que é a mesma da Sociedade Brasileira de Pediatria, é você leve, se aquela criança já for um pouco mais velha, e se tiver algum adulto que consiga ficar com ela durante todo o processo, que consiga responder os questionamentos dela de forma tranquila, né, de preferência que não seja alguém muito ligado à pessoa que partiu, para que tenha um equilíbrio emocional maior e consiga estar ao lado dessa criança. E quando retornar à casa, à convivência sem essa pessoa, essa criança ela pode demorar um tempo para, como a gente diz, a ficha cair, como acontece com a gente também. E voltando à questão da saúde mental, né, pegando esse gancho aí, e aproveitando para falar tanto da depressão pós-parto como da depressão, né, da mãe ou do pai, não necessariamente no pós-parto, a gente inclui aí a depressão infantil, que, falando em saúde mental, é uma coisa que a gente não aborda muito. Mas criança tem depressão? Tem sim. Não é tão frequente como o adulto, mas tem sim. Tem depressão, pode ter depressão, e às vezes o luto, essa perda, ela pode desencadear ou ser o estopim aí de uma depressão que já estivesse latente, ou ela pode ser a causa de um processo depressivo na infância, sim. Então a gente tem que ficar atento aos sintomas, que são alguns parecidos com o do adulto, mas lembrando que a criança ela não tem uma percepção completa do seu estado emocional, então ela não tem como chegar para a mãe ou o pai às vezes dizer, eu estou com depressão, como os adultos já conseguem identificar, a maioria deles. Então eles vão dando sinais no comportamento, mais introspectivo. Você vê aquela criança que era alegre, que gostava de esporte, que gostava de correr, ela começa a perder o interesse pelas coisas. É claro que no momento pós-luto existe um processo, né, onde a gente fica mais introspectivo, mais isolado. A criança também pode passar por isso, mas se você percebe que aquilo está tendo uma duração maior do que você considera normal para aquela criança, ou ela está deixando de fazer as coisas do dia a dia dela da mesma forma que ela fazia antes, isso já liga ali um sinalzinho de alerta. Então, uma criança que está com dificuldade de completar as tarefas, não só da escola, como as tarefas normais do dia a dia, uma criança que para no meio do banho e não consegue terminar o banho, chora compulsivamente em vários momentos do dia,
É uma criança que tem distúrbios de alimentação. Uma criança que comia depressão em criança. Que comia, estamos falando assim, depressão em criança, em adulto, de forma geral. É aquela criança que comia muito, agora está comendo pouco, ou ao contrário, distúrbios do sono, irritabilidade, agressividade, porque às vezes é dessa forma que a criança expõe os seus sentimentos de revolta, de tristeza. Então nem sempre é aquele padrão de depressão de quieta, calada, retraída. A criança pode ter mudanças de comportamento repentinas e muito importantes, assim, diferentes. A criança que era calma ficou agressiva. Então, principalmente se teve algum episódio na vida dessa criança, que pode ser um episódio de morte, né, um luto, você tem que ficar atento. Então são coisas que se conectam. Ao mesmo tempo que a gente tem que instruir, conversar, falar com a criança sobre isso, a gente tem que, depois que a gente falou, que a gente conversou, que a criança absorveu aquilo, a gente tem que acompanhar essa criança, um processo de percepção dela, para a gente ver se isso vai ocorrer de forma natural ou a gente vai precisar eventualmente de uma intervenção com um psicólogo, às vezes até mesmo um psiquiatra, para tratar, fazer uma terapia para ajudar essa criança a elaborar essa dor, essa perda. Essa menininha que eu estava falando, paciente minha, ela era paciente minha desde que nasceu. Iam sempre lá no consultório. E a mãe dela muito animada, assim, muito... Ela e o pai eram muito animados, muito legais. Só tinham ela de filha. E a mãe resolveu fazer uma cirurgia plástica. A mãe foi fazer uma cirurgia... Não, uma cirurgia plástica mesmo. Não me recordo direito o que foi. Se foi lipo com abdominoplastia, alguma cirurgia plástica, uma cirurgia eletiva. Então, assim... A pessoa tá bem, com saúde, vai fazer uma cirurgia, teve uma complicação na cirurgia e veio a falecer. E eu me lembro que na época, eu e o pai ficamos muito preocupados com ela, com a menina, porque ela tinha 3 aninhos só. E ela estava justamente nessa fase de transição entre achar que a morte era reversível e não era. Então é um conflito, né? Será que minha mãe vai voltar? Ela só tá doente, mas ela vai voltar? Ou não? E ela até que lidou muito bem com isso. Ela, na verdade, ela teve o luto dela. Ela é bem triste, realmente. Ela teve o luto dela. Ela passou por isso. E ela ficou triste um tempo, mas ela não entrou em depressão. Ela não teve sinais claros de depressão. Nem sempre a depressão, ela começa logo em seguida do luto ou da perda. Às vezes demora alguns meses para, como eu falei, para cair a ficha. Nesse caso, a gente, claro, ficou acompanhando, a gente orientando os sinais de alerta e para esse pai acompanhar, para essa avó acompanhar, e, né, mais amorosidade, mais rede de apoio. E ela foi bem, hoje em dia ela já tem quase 5 aninhos, está bem na escola, está bem resolvida. É claro que uma perda dessa, a gente, né, é uma perda irrecuperável, mas você vê que a questão que a gente quer deixar claro aqui, que deixar essa mensagem, que a saúde mental, ela independe do grau de dor ou de dificuldade que você passou. Você precisa entender que pra gente estar bem, às vezes a gente precisa de ajuda. Então, por isso que quando a gente falou lá com o Dr. Diogo sobre depressão pós-parto, a gente batemos muito na mesma tecla de não se sinta culpado. Isso é Felipe! Oh, lindo! Saudade de você, me abandonou, né? Tudo bem, esperando. Então, você não ter esse sentimento de culpa, é uma doença, você não escolheu isso, e procurar ajuda. E perceber os sinais de alerta e buscar ajuda. Isso para adulto, para criança. E principalmente na criança, que os sinais podem ser um pouco mais sutis do que do adulto e confundir a gente um pouco. Até quando a mãe ou o pai tem depressão não relacionada ao parto, uma depressão, né, a criança já está maior e tudo, isso repercute na família toda. Então
Então a gente vê estudos onde a mãe tem depressão não tratada, o pai tem depressão não tratada, alguém do núcleo familiar muito próximo daquela criança. Isso pode trazer vários problemas cognitivos, comportamentais, sociais para essa criança. Existem estudos onde mostra que as crianças têm mais dificuldade de aprendizado, tem atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, uma série de problemas somente por ter pessoas deprimidas sem tratamento em casa. Então, a mensagem desse janeiro branco, branco já para clarear nossas mentes, nossas almas, é justamente o janeiro branco da saúde mental, do cuidado com a saúde mental, da higiene mental, né? Da gente estar sempre procurando fazer coisas que a gente goste e aquela coisa básica que é básico, mas que é importante mesmo. A gente fala, mas é isso. Alimentação saudável, atividade física, sedentarismo, ele traz um monte de doenças, inclusive aumenta a chance de você ter doenças mentais, distúrbios mentais, e você ter uma qualidade de vida boa, ter prazer no seu dia a dia, ter amigos, né, passear, curtir a vida da melhor forma possível, ser otimista e ficar atento a sinais aí que possam indicar depressão. Falando em atentos, fiquem atentos que eu vou liberar um vídeo essa semana aí, até sexta-feira tá saindo sobre depressão pós-parto, tudo. Depressão pós-parto, sobre depressão pós-parto, fatores de risco, o que a gente pode fazer para prevenir, como é que é o tratamento. E vou estar também colocando algumas coisas sobre depressão em criança, tá? E a repercussão disso na vida da família como um todo. Agradeço imensamente a presença de vocês. Quem não conhece o Pé de 20 sabe que o 20 não é só de 20 horas, mas é de 20 minutos também, pra gente não tomar muito tempo de vocês. Todo mundo tem uma vida corrida, muita gente é papai, é mamãe, é trabalhador, quer descansar, é um horáriozinho que quer assistir uma televisão, né, assistir um filminho. A gente nunca se estende muito, até porque toda quarta-feira, às 20 horas, eu tô aqui com vocês. Beijo grande, tchau!